Constituição do Hamas. Hamas, sim, tem uma espécie de uma constituição, ou estatutos, né? E tem uma visão, assim, um pouco aguada, de 2017, mas tem a original, de 1988. Está lá, o convênio do Hamas, ou como se chama, tem umas traduções aqui. Tem uma tradução feita pela Universidade de Yale, tá? que diz várias coisas, tá? Diz várias coisas, vocês podem procurar. Deixa eu... De repente eu vou compartilhar com vocês aqui. Aqui, né? Tá aqui. A letrinha está pequena, mas só para vocês verem que tem, tá? Não... existe isso, existe pelo menos em inglês, acho que tem em outras línguas. Né? Então, tem aqui o preâmbulo, e lá embaixo, nessa primeira página, você vê... Não tem muito como aumentar isso aqui, não. Você vê aqui o artigo 1, tá? Então, o movimento, o programa do movimento, então, a seção, né, a primeira seção aqui do convênio do Hamas, é definição do movimento. Eles chamam de movimento de resistência islâmica, tá? Movimento de resistência islâmica. Não é movimento de resistência da Palestina, não é movimento de resistência nacionalista, não é movimento de resistência popular, não é movimento de resistência do povo palestino, não. Né? Movimento de resistência islâmica. Ele é fundamentalmente islâmico. Eles não deixam dúvida disso. Então, vamos dizer, o programa do movimento é o Islã. The movement's program is Islam. O programa do movimento é o Islã. Podíamos já parar aqui. Né? Então, o programa não é libertar a Palestina, não é... Isso são instrumentos, né? Isso são objetivos intermediários. O programa é o Islã, com tudo que está ali. Então, from it, então, do Islã, it draws its ideas, ele traz as suas ideias, a sua maneira de pensar, seu entendimento do universo, da vida e do ser humano. Né? O movimento, né? Então, ele recorre ao Islã para julgar toda a sua conduta e é inspirado por ele para guiar os seus passos. Então, tudo aquilo que a gente viu, islâmico não precisa manter um acordo com o não islâmico. Isso é uma das coisas que está escrito no Corão. Tá? Está escrito no Corão, está escrito ali. Isso é uma das inspirações. Portanto, né, não só inspiração, né, o Corão, ou seja, o Islã, que vai julgar as ações do Hamas. Né? Então, não é o critério universal de justiça, né? Não é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Não é a ONU, não é nada disso, vai ser o Islã. Né? E o Islã diz, né, olha, vocês estão livres de qualquer restrição a romper acordos firmados com os não crentes, né? Com os infiéis. Também. Entre outros, né? Entre outros elementos. A gente está vendo aqui alguns deles, né? Ou seja, compromisso nenhum com a verdade, compromisso nenhum com a lei. A lei é a lei que serve ao movimento. Isso não é por acaso, isso é porque digamos, parte do espírito do Islã. Logo em seguida diz, olha, a relação do movimento de resistência islâmica, ou seja, do Hamas, se não me engano, Hamas é uma sigla, né? Como se fosse, né, uma sigla. É uma sigla. Foi uma palavra formada com as letras árabes, que são as iniciais de movimento de resistência islâmica. Tenho a impressão que é. De toda forma, então, o movimento de resistência, a relação do movimento de resistência islâmica, ou seja, do Hamas, com a Irmandade Islâmica, Muslim Brotherhood. Então, diz o seguinte, o movimento de resistência islâmica, portanto, o Hamas, é uma das alas da Irmandade Islâmica na Palestina. A Irmandade Islâmica é uma organização, está tudo aqui, né? A Irmandade Islâmica é uma organização universal que constitui o maior movimento islâmico dos tempos modernos. Ele se caracteriza pelo seu profundo entendimento, compreensão acurada
e sua completa aceitação e engajamento com os conceitos, com todos os conceitos islâmicos, em todos os aspectos da vida, cultura, credo, política, economia, educação, sociedade, justiça e julgamento. Né? Na difusão, na expansão do Islã, na educação, já falou de educação, né? Está falando de novo da educação, na arte, na informação, na ciência, né? A ciência do oculto, olha só, não tinha me dado conta, né? Science of the Occult, interessante. Não sei se é uma má tradução, mas então, até no ocultismo aqui são os princípios do Islã, e na conversão do Islã. Então é o seguinte, né? Eles surgem, tá, naquele momento, 1988, o Hamas, para aplicar o Islã, com base na maneira de aplicar o Islã da Irmandade Muçulmana, que surge nos anos 20, 30, já estivemos falando um pouco sobre eles aqui, com um egípcio, que é o Hassan al-Banna. Acho que falamos justamente quando falamos do livro O Filho do Hamas, porque ele explica que justamente essa é a origem do Hamas, é o Hassan al-Banna. E que fala assim, olha, o Islã está em decadência, como dizia o Khomeini, alguns anos depois, algumas décadas depois, e a gente precisa, né, voltar a fazer do Islã não só uma grande potência, mas a maior potência do mundo e conquistar o mundo, porque é isso que está escrito ali, a gente não tem opção de fazer outra coisa, é isso que a gente tem que tentar cumprir. E essa coisa de nacionalismo árabe não é por lá que a gente vai chegar, não. Ele, inclusive, o Hassan al-Banna é preso pelos nacionalistas egípcios, que governam ali o Egito entre a Segunda Guerra e digamos, anos 70, se você quiser, quando Assad, não, como é que se chamava, meu Deus? Aquele que assassinaram o Anwar Sadat. Quando o Anwar Sadat muda totalmente de orientação política e se aproxima do Ocidente, desde então o Egito se tornou uma força muito mais de estabilidade ali e uma força contrária ao radicalismo islâmico, né? Então, o radicalismo islâmico ele nasce em choque com o nacionalismo islâmico, ou com o nacionalismo árabe. Tá? Assim como depois o Khomeini vai ser um antinacionalista. Claro que ele usa, porque aí tá, isso é outra coisa. Né? O movimento revolucionário tem a ver com o Islã, tem a ver com o globalismo. Né? Usa o que está na frente. Né? Apareceu um instrumento, você usa. Você não se pergunta, será que é legítimo, será que é ético? Não. Né? Apareceu, usa. É para o bem da causa? É. Qual é a causa? É a própria revolução. Então, vamos nessa. De modo que então, a nação, a recuperação da grandeza histórica do Irã, que era a antiga Pérsia, né? Eles usam isso. Mas, incidentalmente, porque assim como o Corão aqui está autorizando os muçulmanos a romperem acordos com os não muçulmanos, no fundo, né, ele autoriza o muçulmano a romper acordos consigo mesmo, né, a romper qualquer acordo com a verdade. Ele autoriza Existem, né, alguns elementos também ali, né, na própria interpretação do Corão também, que falam da taquia, geralmente se translitera com T-A-Q-I-Y-A, uma coisa assim. Taquia significa basicamente mentir, mas mentir em favor do Islã. Então, se pelo princípio da taquia, se alguém pertencente a um movimento islâmico que quer expandir o Islã chega para outra pessoa e fala, olha, não, a gente está tranquilo aqui, a gente só quer fazer uma pequena reforma educacional aqui, né? Só queremos mudar um pouquinho o currículo. Não, na verdade, você quer conquistar tudo e quer, inclusive, matar aquela pessoa quem você está querendo convencer de fazer uma reforma educacional. Mas você está autorizado a dizer isso, a mentir. Né? A mentira faz parte, a taquia faz parte dos instrumentos de guerra islâmicos, de acordo com a tradição islâmica. E faz parte, obviamente, do movimento revolucionário. Né?
Então, não, a gente não é comunista, não, nós somos aqui apenas social-democratas, reformistas, nós queremos defender os direitos das minorias. Não, não querem, não querem. Se quisessem, atuariam diferente. Vocês querem usar as minorias, né, para fazer a revolução. Querem usar todos os instrumentos que apareçam para fazer a revolução. Então, um dos instrumentos, em alguns momentos, é o nacionalismo, em outros não é. Em outros é o universalismo, em alguns momentos é a paz, em outros é a guerra. Em alguns momentos é o materialismo, em outros é uma espécie de espiritualismo. Eles vão usando o que quiserem. Então, Irmandade Islâmica, né, é a fonte, no fundo, tanto de Khomeini quanto dos outros movimentos islâmicos. Né? Então, é sunita, Khomeini é xiita, mas isso não importa tanto. Tanto que o próprio Khomeini, como a gente viu aqui, mudou a essência do Shia, né? Da vertente xiita. Então, o que importa é o seguinte: é o Islã que quer tomar conta de tudo, ou é um Islã assim mais adaptado ao Ocidente, adaptado, portanto, aos princípios de justiça, de verdade? Não, é Islã para valer. Então a gente vai fazer isso aqui. Pode mentir, pode roubar, pode matar. A interpretação deles, tá bom? Então, gostaria que a interpretação, torço para que a interpretação correta seja a outra, seja de que não, tudo isso é bobagem, na verdade tem que ser justo, né? Não pode mentir, não pode roubar, não pode matar, etc. Mas quem diz isso, né, tem essa linha, né, que eu acho que, como eu digo, é representada pelo pessoal atual da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, do Golfo, né? O Egito, de certa forma, né, mas aí mais como uma herança da tradição nacional, já não nacionalista, mas nacional. Olha, não, tanto faz se é islâmico ou não, o importante é você ter um país direitinho e tal, e um país que não seja submetido a uma ditadura islâmica. Então, o Egito atual, né, com o general Sisi, presidente, ele é oriundo de um contragolpe, né? A Irmandade Islâmica assumiu o poder e estava começando a mudar, assim, numa eleição, ganhou uma eleição, mas estava querendo começar a mudar realmente a constituição do país, transformar o Egito num Irã, inspiração do Ayatollah, isso aí em 2011, 2012, né? Então, não é o que a sociedade egípcia queria, foram lá, né, com os militares, mas com imenso apoio popular, e derrubaram esse governo da Irmandade Islâmica, que estava justamente querendo fazer uma espécie de revolução khomeinista no Egito, né? Irmandade Muçulmana, né? Islamic Brotherhood na tradução. Então, existe esse choque, né, de diferentes maneiras. Existe o choque Arábia Saudita-Irã, digamos, na disputa por quem fala pelo Islã, né, e o que a Arábia Saudita vinha falando, pelo menos, era muito mais nessa linha, né, do Islã liberalizante. E existe o choque entre a versão, digamos, secular, nacional, né, sobretudo nos países árabes, e enfim, países não árabes também, como Indonésia, por exemplo, tem maioria muçulmana, e a versão iraniana, que é, na verdade, não iraniana, que é a versão do Khomeini, que é a versão não nacional, para a qual a nação é simplesmente um instrumento para chegar num poder mundial. Então, o objetivo do Irã, da Revolução Iraniana, da República Islâmica do Irã, não é um império do Irã no mundo, né? É um império do Islã no mundo, certo? E isso aqui é o que inspira o Hamas, tá certo? E aqui então está dizendo que, olha, a Irmandade Islâmica, que é a matriz do radicalismo islâmico do século XX, é a nossa referência para tudo, né? Ela é uma organização universal. Você vê a semelhança também com o comunismo, né? O comunismo e os partidos comunistas e o marxismo, ele se tornou uma organização universal também nesse sentido, né? Nos países comunistas, né? Daqui a pouco serão todos, né? Se a gente não trabalhar direitinho. Bom,
Então, na União Soviética, como era, ou na China hoje, o comunismo é a fonte de tudo, né? Não é assim, olha, o partido diz como é que vai ser a estrutura de propriedade, diz quais vão ser as prioridades econômicas, diz como é que vai ser a aplicação do direito e o resto tranquilo. Não, né? Não. O partido diz tudo, como está aqui, né? Toda a vida, né? Todos os aspectos da vida, diz aqui nesse artigo 2. Todos os aspectos da vida, cultura, credo, né? Ou seja, a religião, a política, a economia, a educação, a sociedade, a justiça, que tem muita coisa superposta aqui, né? A difusão do Islã, né? A educação, de novo, a arte, a informação, as ciências ocultas, né? Então você, como é que tem que ser? Estou lá na China e tal, eu quero estudar tarô, né? Como é que eu vou estudar tarô? Vou estudar tarô aqui na escola do, né? Na escola do Partido Comunista, na escola de tarô do Partido Comunista, tá certo? É o que vai ter. E vai ser o tarô socialista, né? Vai ter ali, né? Ali as cartas do tarô vai ser o Mao Tse Tung e tal, o Marx, o Engels, né? Tá certo? Então é mais ou menos isso, né? É a regulação de tudo, é a regulação de todos os aspectos da vida. Então, mais uma vez aqui o parentesco, né? Entre o processo revolucionário comunista e o processo radical islâmico. Toda a vida está ditada por aquilo ali. Tá certo? Então, o que é o Hamas, então? Como é que é a estrutura do Hamas? Diz aqui, então, no artigo 3, a estrutura básica do Hamas, né, do movimento de resistência islâmica, e é sempre, né, bom lembrar que esse é o nome, então, do Hamas, consiste em muçulmanos, né, que deram toda a sua lealdade a Alá, né, a quem eles verdadeiramente veneram. Então, digamos assim, se você é palestino cristão, e não tem muito, né? Mas tem. Acho que até já teve mais. Eu me lembro uma vez, parênteses, que em Washington, quando servia lá, um evento ali que foi lá na Embaixada do Brasil, o representante da Palestina em Washington. Não lembro se ele já tinha status de embaixador propriamente, mas era o representante diplomático da Palestina em Washington. E estava conversando com ele e perguntei, vem cá, qual é a proporção de cristãos realmente entre os palestinos? E ele falou assim, é tipo 1%, mas a gente diz que é mais. Né? A gente diz que é mais, porque, né? Então ele foi, né, bastante cândido, né, na resposta, né? Porque, claro, o Ocidente, não são só muçulmanos, não é radicalismo islâmico, inclusive tem muitos cristãos entre os palestinos. Não. Segundo o próprio representante da Palestina, era tipo 1% ou menos de 1%. Né? Mas então, se um desses 1% chegar lá e falar, eu quero ser membro do Hamas, fala, não sei, se você ler aqui pelo estatuto, ele não pode. Porque aqui, ó, a estrutura básica do movimento são muçulmanos que deram sua fidelidade a Alá. Né? Não é assim, palestinos indignados com a injustiça de décadas, que querem o seu Estado, que são contra Israel, não. Né? A estrutura básica. Pode até que tenha isso aí em algum lugar da estrutura. Tem um cristão aqui que apareceu e tal. Pode ser que ele seja útil para nós, né? Pode ser que seja útil. Então, deixa ele aí. Mas a estrutura básica como ele mesmo diz aqui, a estrutura básica consiste em muçulmanos que deram toda a sua fidelidade a Alá. Então, não é um movimento nacionalista, né? Não é um movimento para construção de uma pátria palestina. Né? Isso é um instrumento. Isso é um instrumento. Isso é um instrumento que está nas mãos deles para fazer a parte deles, né, num projeto mundial. Tanto que eles dizem que eles são, né, aqui no artigo 2, uma das alas, né, one of the wings da Irmandade Muçulmana. O projeto da Irmandade Muçulmana né, na boa, tá aí também. Depois a gente pode estudar a obra do Hassan Al-Banna aqui também. Depois do que atualiza, que é o Said Qutb, também ficou preso no Egito e tal. As autoridades são contra isso.
no Egito. Mas o Said Qutb, que é mais recente, agora nem sei se está vivo o Said Qutb. Alguém puder ver aí, acho que não. Acho que ele escreveu já faz algumas décadas, mas, né, é quem, digamos, atualizou a ideologia do Hassan al-Banna, né? E inspirou Al-Qaeda, inspirou, enfim, todos os movimentos terroristas aí dos anos 90 e 2000. Mas, então, o objetivo da Irmandade Muçulmana é o califado mundial. O califado é uma maneira de dizer, né, o poder islâmico mundial, né? A própria expressão califado, quer dizer, você pode até discutir se é a melhor expressão, porque califado é o quê? É o reino de um califa. Então, não sei se é o califado, por exemplo, que o Khomeini quer. Acho que os iranianos não usam essa expressão califado. Isso era o ISIS, né, que usava a expressão califado, né, o exército, o Estado Islâmico, né, que, enfim, de repente surgiu e dominou ali boa parte do Iraque, Turquia não chegou a dominar Iraque, Síria, né, decapitando gente e tal. Mas o califado, porque ele pressupõe assim, um califa, e aí vai ter o grão-vizir ali, né, algumas pessoas ao redor do califa, né, e esse domínio mundial do Islã não é necessariamente uma estrutura estatal, né, não é uma estrutura estatal. Então, já teria uma característica diferente, assim como, né, o comunismo também não é uma estrutura estatal, né. O que a gente tem hoje são países que têm uma estrutura estatal forte para, né, chegar a um comunismo como um processo de poder mundial. Então, o que a gente vê é assim, né, se tudo continuar do jeito que está, vai chegar um dia em que o comunismo construiu o comunismo, né, a partir da China, sobretudo, né, do jeito deles. O pessoal do Great Reset, que já está cada vez mais junto com os comunistas da China, né, construíram aí também uma espécie de não-Estado, né, de governança global. E os islâmicos também, né, também estão cada vez mais aliados com a China, né, através do Irã. E então, um dia, os três lá no topo do mundo, e olha só, chegamos juntos aqui, né? Aí não sei o que vai rolar, mas vão descobrir que eles são a mesma coisa, né? Porque os processos são os mesmos, existe esse parentesco, né? Tudo é instrumento, não existe verdade, não existe justiça, né? Os próprios estados são um instrumento para chegar a esse megapoder. Não vai ser o megapoder de um mega-estado, né? Não vai ser o poder de um grande califa, não vai ser o poder de um grande secretário-geral do partido, né? Vai ser uma coisa que está ali, certo? Vai ser um poder que se decanta na alma das pessoas, né? Que invade a própria alma das pessoas. E por que eu acho que o comunismo, digamos, tem essa coisa da rejeição ao Estado? Porque o Estado ainda é um elemento de uma possível liberdade. Se você tem um Estado, mesmo que seja ditatorial, com muito poder, você vai ter sempre algumas pessoas com a esperança de alguma maneira, tomar aquele Estado, né? Tomar os mecanismos daquele Estado e fazer esses mecanismos funcionarem para a liberdade, ou que seja para se autodestruírem, mas para se recomporem num sistema de liberdade, né? Então, enquanto você tem Estado, você tem a possibilidade de uma reversão rumo à liberdade. Quando você já não tem nem o Estado, quando o Estado e o poder está dentro da cabeça das pessoas, é pior, porque aí como é que você vai fazer, né? Você já perdeu, então outra pessoa ainda tem um pouquinho de liberdade dentro da sua cabeça, mas esse sistema todo trata essa pessoa como um louco, como um perigoso, então cada vez mais isolando essas pessoas pela própria ação das pessoas, digamos, hipnotizadas, né? Então, um reino de zumbis, e que vão zumbificando aqueles que ainda não forem zumbis. Esse esse mega não-Estado de um globalismo triunfante. Bem? O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos.
E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui